Bom dia a todos. Prazer estar de novo aqui, né? Agradeço novamente a AME de Goiânia, na figura do Dr. Jorge, pelo convite. Eventos como esse, para mim, são muito gratificantes, porque a gente pode trazer um pouco dos trabalhos e conhecimentos e tentarmos, de alguma forma, divulgar exatamente o que o Dr. Décio acabou de falar, que é essa integração que está começando entre a situação da parte material com a parte espiritual, e a ciência está sendo muito ativa nessa situação e está nos presenteando bastante com seus trabalhos. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter surpresas com essa situação desse envolvimento da ciência com a parte espiritual. Então, hoje a incumbência é falar um pouquinho sobre a parte neurofisiológica da prece, inclua aí a meditação, porque são correlatos. A prece bem direcionada, bem sentida, também é um mecanismo meditativo, e elas têm correlações quando você faz estudos. Vou pedir desculpa para vocês, porque uma parte dessa palestra é um pouquinho técnica. Vou tentar, dentro dessa parte técnica da neurofisiologia, esmiuçar um pouquinho para aqueles que não estão dentro da área da saúde ou não estão dentro da área neurológica em si, né? Mas será que existem efeitos da prece no corpo físico? Porque quando nós falamos em prece, nós falamos em transcendência, nós estamos esperando coisas fora do físico, estamos tentando fazer uma conexão com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós consideramos sagrado, seja Deus, Jesus, ou uma outra entidade que nós acreditamos. Então, toda vez que nós falamos em prece, nós estamos falando de algo para fora. Mas será que existe algo também para dentro no nosso corpo físico, nesse momento que estamos realizando prece ou estamos meditando? Como que o nosso corpo ele está respondendo nas suas estruturas fisiológicas, na sua característica genética, fenotípica, nesse momento da prece? Os trabalhos mostram alguns efeitos interessantes, né? As pessoas que praticam prece, ou as pessoas com religiosidade ou com espiritualidade, que procuram de alguma forma ter uma vida associada ao seu padrão religioso ou espiritual, elas mostram diminuição da tensão muscular. Então, diminuiu a tensão muscular, você tem menos dor, né? Tem menos dor osteomuscular. Desculpa. Melhora das funções neuroimunológicas e cardiovasculares, gera paz espiritual e psicológica, melhor enfrentamento de doenças, melhor enfrentamento de propostas de vida, menos distúrbios psíquicos e melhor funcionamento orgânico. Então, como é que esse negócio funciona, né? Como é que o processo de você cultuar preces consegue fazer tudo isso daí por você? E entendendo que o nosso país é um país assim que tem uma diversidade religiosa muito grande, né? Nós temos espíritas, católicos, protestantes, budistas, hinduístas, islâmicos, né? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com várias religiões, e uma situação que eu percebo que apenas aqui no nosso país acontece, que é a migração de pessoas entre várias filosofias religiosas. Hoje você tem o espírita que vai na missa do domingo porque gosta da pregação do padre, né? Assim como você tem um católico que vai tomar passe no centro porque ele acredita que isso também o ajuda. Então você tem hoje migrações por aí. Não, o protestante é um pouquinho mais difícil dele migrar, mas também acontece, né? Eu tenho exemplos interessantes de consultório, onde eu tinha um paciente com paralisia cerebral, com comportamento extremamente agressivo, de se morder. Se você chegasse perto dele, te mordia também, apesar de estar na cadeira de rodas, com uma insônia tremenda. Eu já tinha usado tudo quanto era neuroléptico possível, e nada resolvia com esse garoto. E um dia a mãe chegou para mim, a mãe evangélica, aquela que realmente vai nos cultos e tudo mais, e a mãe chegou: olha, doutor, ele está ótimo, ele está tranquilo, ele está dormindo, não está agressivo. Eu falei: nossa, finalmente o remédio funcionou. Ela falou: não estou dando remédio nenhum não, doutor. Eu falei: o que a senhora fez? Eu fui no centro espírita. Ele começou a tomar pasto, começou água, ele ficou bom. Está tranquilo, ele dorme à noite e tal. Aí ela entrou em conflito religioso. Ela falou: e agora? O que eu faço, doutor? Porque eu adoro o pastor, adoro. Eu falei: vai no pastor, minha senhora. Aí se ele descobriu, eu falei: eu não vou falar. Se a senhora falar, problema seu. Né?
E tive uma outra paciente espírita, que também tinha um garoto com uma deficiência mental grave, com comportamento extremamente agressivo, também já tinha usado tudo que era possível. Aí, em determinado dia, a mãe veio lá e falou, doutor, ele está ótimo, não estou nem usando remédio para ele. Eu falei, ótimo, então quer dizer que o passe funcionou. Eu falei, não, doutor, estou indo num culto. Porque lá eu soube que tem um grupo de prece, que faz prece e as pessoas melhoram. E meu filho melhorou depois que eu levei o nome dele lá. Então, vai entender essas coisas, gente. Então, prece funciona. Depois de muito tempo, né, trabalhando, eu falei, mas funciona como? Por que via? De que jeito? Porque médico precisa de algo para palpar. Se médico não tiver algo para palpar, ele não acredita. Então, temos que chamam-se marcadores biológicos. Então, quais são os marcadores biológicos principais hoje no estudo da neurofisiologia no momento de meditação e prece? A imagem, os conhecimentos que a neurociência vem adquirindo e a anatomia, as vias anatômicas. Então, esses têm sido os grandes marcadores biológicos na pesquisa do entendimento do que a prece pode fazer para você no seu corpo físico. E isso vem fazendo um mapeamento, né? Nós estamos fazendo um mapeamento mostrando quais são as áreas que estão sendo aí mais solicitadas quando você para fazer a sua prece ou para fazer a sua meditação. Isso tem observado que lobo frontal, a área pré-frontal, que é uma área do neocórtex, né, é a área mais recente, só os seres humanos têm, os animais não têm neocórtex, é uma área extremamente importante, está associada à sua intelectualidade, ao seu raciocínio, ao seu julgamento, à sua síntese, à sua elaboração de pensamentos para desenvolver um ato qualquer. Os núcleos talâmicos ficam um pouquinho mais abaixo, que são responsáveis pelo neuroeixo, a complementação entre o que você sente com o que você vai executar. Ele tem que passar por núcleos, ou seja, centros de neurônios, dentro dessa região talâmica. Formação reticular, que está um pouquinho abaixo aqui, no tronco cerebral, uma área importante de conexão do meio externo, visual e auditivo, com o que chama-se ativador ascendente, que faz a sua atenção em alerta, ativando o seu córtex cerebral. Região do lobo parietal, posterior lateral, responsável pela percepção, pela sua propriocepção e percepção tridimensional, ou seja, do ambiente, o seu corpo junto ao ambiente. Glândula pineal, produtora da nossa melatonina, vamos falar depois. Região da amígdala, importante para alerta e atenção na produção de neurotransmissores. Lóculo ceruleus, produtor da noradrenalina, também para atenção e alerta. Região do cíngulo, associada à nossa parte emocional e preservação de espécie. Sistema nervoso autônomo, com todo o nosso metabolismo, né, autonômico, aquele que você não quer que aconteça, mas aconteça, né? Basta você querer segurar os seus movimentos intestinais de manhã, você vai ver que não dá certo. Uma hora você vai ter que ir, né? Porque ele é autônomo, não tem como, né? O hipocampo, que vai fazer memória dos nossos atos, e o hipotálamo, com todo o mecanismo aí do neuroeixo da função hormonal. Então, esses são as principais áreas que têm sido observadas nesse momento. E neurotransmissores, né? Temos dosagens de neurotransmissores, como a dopamina, para a situação de alerta, a serotonina para bem-estar e inibição de comportamento, a noradrenalina também para ativação da nossa atenção, do nosso alerta, do estresse diário, a acetilcolina, que trabalha no eixo parasimpático, a melatonina, a corticotrofina, que vai estimular a suprarrenal para a produção do cortisol, hormônio do estresse, glutamato, nosso principal neurotransmissor excitatório, e o GABA, o principal inibitório, que trabalha no equilíbrio nas funções neurológicas. Então, nós temos o envolvimento de toda essa parte também neuroquímica no momento da prece, mostrando que, quando você está em prece ou meditação, você tem um pouquinho do aumento dos níveis de dopamina, serotonina, melatonina, endorfinas, e elas causam relaxamento, bem-estar, melhora de estados ansiosos e depressivos, motivação, ao mesmo tempo que temos diminuição de níveis de noradrenalina e cortisol, gerando redução de estresse e menos irritabilidade. Então, veja como um momento de prece, um momento meditativo, consegue mexer com o nosso metabolismo cerebral a nível neuroquímico, ativando várias áreas. Então, a ciência foi rastreando. Então, como que isso vai se conectando? Como é que essas áreas se ajustam? Como é que isso vai sendo liberado? Então, isso vai permitindo a você um rastreamento. E esse rastreamento tem se empregado muito a neuroimagem, a ressonância funcional,
as tomografias com emissão de pósitrons para você avaliar metabolismo de determinadas áreas cerebrais, e você vai, então, mapeando as áreas cerebrais e rastreando o que está acontecendo com você nesse momento. Essa pesquisa do Dr. Davidson foi muito interessante, onde ele pegou 1.000 pessoas e separou essas pessoas em 2 grupos, avaliando pessoas com muitos distúrbios emocionais, pessoas com raiva, ansiedade, depressão, e pessoas positivas, pessoas de bem, pessoas com boas energias e tal. Ela percebeu que essas pessoas com raiva, ansiedade, depressão, com muitos distúrbios, elas tinham muita ativação das áreas mais emocionais e muito pouca ativação das áreas frontais. Em contrapartida, as pessoas mais racionais, mais equilibradas, tinham mais ativação das regiões frontais. E no segmento dessas pessoas, ele percebeu que as pessoas que tinham mais esse padrão mais negativista, mágoa, rancor, ódio, com ativações de centros emocionais, elas tinham muito mais adoecimentos. Elas tinham muito mais problemas orgânicos e adoecimentos ao longo da vida delas. Um outro trabalho interessante foi feito com monges em meditação, avaliando a atividade cerebral. E observaram que, no momento que você está em meditação, você ativa muitas áreas cerebrais e tem uma luminescência muito forte na região da pineal. Então, a sua pineal mostra uma luminescência grande na hora, um hipersinal, na hora que você faz a ressonância funcional desses monges. Então, isso vem mostrando que, em momentos de prece, momentos de meditação, há uma mudança na sua neurofisiologia. E a partir do momento que você mudou a sua neurofisiologia, você muda todo o seu aspecto bioquímico corporal, tanto do ponto de vista hormonal, quanto do ponto de vista imunológico, melhorando as suas condições. Bom, mas como é que isso vai ocorrendo? Aí que está a parte um pouquinho mais chata da apresentação, né? Esse organograma ele vai mostrando o processo, né? Mais ou menos o mecanismo que isso vai ocorrendo. Então, você pega ali da região do córtex pré-frontal, quando você começa processos de prece, mas não aquela prece coloquial, né? Aquela, Jesus me ajuda, tchau. Não é essa prece que nós estamos falando. É aquela prece de onde você para, onde você dá uma esvaziadinha inicialmente na sua mente. Você esquece da sua conta bancária, você esquece que tem que levar filho na escola, você para tentar a sua conexão. É essa prece que eu estou falando. Tá? E não é também aquela prece que você pede paciência e a hora que você sai o farol fecha e você começa a gritar e xingar o farol, que aí também não adiantou nada, sua paciência já foi, você já acabou com toda a fisiologia boa que você fez para você. Então você faz uma ativação ali do seu córtex pré-frontal, isso gera uma ativação da região do seu cíngulo anterior associada à parte neuroemocional, fazendo com que os núcleos do retículo do tálamo, ou seja, aquela parte de neuroeixo de conexão entre o córtex e toda a parte sensorial sua, faça uma alteração na sua via somatosensorial, ou seja, percepção sensorial e percepção do seu próprio corpo. Agindo aonde? Numa área que chama-se corpo genicular lateral, que atua nos estímulos visuais, e no núcleo lateral posterior, que está associado à sua percepção do corpo. Conforme você vai entrando em estados de prece mais profundos ou meditativos, aquelas situações visuais elas vão diminuindo. Então, você vai diminuindo as percepções visuais, inclusive porque, mesmo que você feche o olho, você não fica tendo imagem. Por quê? Porque isso está ativado ainda. Mas, conforme você vai aprofundando, essas imagens elas vão limpando. E você vai tendo uma sensação boa, como se você não sabe nem onde está a sua perna, nem não sabe onde está o seu braço. Por quê? Você foi alterando aí a função dessa área somestésica. Você alterou as duas áreas, a área de estímulos visuais e a somestésica, você começa a fazer inibição de propriocepção. Propriocepção o quê? Percepção do próprio corpo. Então, você começa a atuar nessa região aqui, que é o lobo parietal lateral posterior, e você começa a ter uma diminuição de percepção corporal, aquela situação de leveza. Você, muitas vezes, na prece, nem percebe o que você está naquela cadeira, naquela sala, no seu quarto, já foi. Você não tem mais percepção, nem mesmo do próprio corpo. Por causa disso, por causa desse mecanismo de eixo que vai chegando até aqui, tá? Isso é rápido, fração de segundos, tá, gente? Não é assim. Eu levei aqui alguns minutos para falar, mas isso é fração de segundos, né? Para chegar até esse ponto aqui de total relaxamento. E a neurofisiologia,
a partir da imagem, mostrou isso. Entre comparação, né, de pessoas que não estão em prece e pessoas que estão em prece, avaliando exatamente fluxo de atividade na região parietal. Então, a pessoa que não está em prece, nós temos um fluxo bom dessa região parietal proprioceptiva. Aqui, ó, do outro lado, não tem. Ó. Diminuiu a atividade dessa região. Então, você diminuiu a sua capacidade proprioceptiva durante o mecanismo de prece. A mesma coisa quando você vai em área de linguagem, não em área de fala. Tá? A área de fala é um pouquinho mais anterior. Áreas de linguagem. Quando você pega uma pessoa que está pensando, você está ativando áreas de linguagem. Então, essa pessoa está pensando e está aqui, ó, ativando. Quando você faz uma prece, ativa muito mais a sua área de linguagem. Então, veja que interessante. É como se você realmente estivesse conversando com quem você está querendo conversar. Você está ativando uma área de linguagem quando você está em prece. A mesma coisa para meditadores. Grupo controle, do lado de cá, meditadores do lado de lá. Você vê que há uma diminuição de atividade da região parietal, proprioceptiva, ao mesmo tempo que você tem um aumento da ativação da região racional. Então, veja que interessante, na hora que você está fazendo a sua prece, a sua área racional se ativa mais e a sua área proprioceptiva fica mais quietinha, para que você entre mais no adormecimento do seu próprio corpo. Isso vai gerando também cadeias de alterações neurofisiológicas. Então, na hora que você vai tendo diminuição da sua propriocepção, vai entrando nesses estados mais de relaxamento, o seu hipocampo fica mais ativado. O hipocampo que faz registro de memória. Como se o seu cérebro assim, deixa eu registrar esse negócio, o negócio está bom, está gostoso, então deixa eu fazer memória desse negócio aqui. Então, você vai fazendo até memória de todo esse processo, ativando a sua região hipocampal. A partir daí, você vai aumentar a atividade do hipotálamo e da amígdala. Pô, mas a amígdala, por quê? Porque você tem que manter a sua alerta. A amígdala mantém a sua preservação, a sua autopreservação, a sua alerta. Porque se você estiver num momento de prece, lá na sua casa, à noite, tranquilo, e alguém tentar invadir a sua casa e fizer um barulho, você, opa, alguém está invadindo a minha casa. Se tocar um sinal de alerta, você está ali. Se o cachorro late, você percebe. Ou seja, porque você tem que manter a sua autopreservação, você tem que manter o seu alerta. Então, é interessante que você mantém isso, mesmo no momento de relaxamento, você está ativando a sua região de amígdala para autopreservação e alerta. Ao mesmo tempo que você ativa a sua região parasimpática, sistema nervoso autônomo, que faz o quê? Relaxamento, sensação de quietude, diminuição de frequência cardíaca e respiratória. Então, você vai tendo diminuição de função gastrointestinal, diminuição de função cardiovascular, diminuição de função respiratória, você vai entrando em estado de quietude, de relaxamento, porque você ativou o sistema parasimpático. Ativou o sistema parasimpático, você ativa um outro núcleo da região talâmica, que vai diminuir a ação do lóculo ceruleus, que diminui a produção de noradrenalina. Diminuiu a noradrenalina, você ainda causa mais relaxamento pelo seu lobo parietal temporal posterior. E, por contrapartida, quando você diminui a ação aqui da produção de noradrenalina, esse outro núcleo aqui determina a diminuição da produção da corticotrofina. E a corticotrofina faz o quê? Ativa a sua suprarrenal para a produção de cortisol. Então, o que acontece? Nesse mecanismo de prece, você conseguiu reduzir 2 neurotransmissores de estresse, noradrenalina e cortisol. Então, você causa um benefício. O seu corpo agradece. Nossa, finalmente esse cara relaxou. Né? Baixou a adrenalina, baixou o cortisol, então comecei a relaxar. Então, esse eixo é extremamente interessante. Quando você analisa o eixo entre a região cerebral e a fisiologia orgânica, só nesse mecanismo onde você está ativando a área de córtex pré-central, você está ativando todo o seu eixo neurohormonal, você consegue fazer com que a sua suprarrenal descanse e diminua níveis de cortisol e adrenalina, todo o seu sistema cardiovascular melhora. Todos nós temos que ter um nível de adrenalina e cortisol basal do dia. Isso é natural para todos nós, porque temos que ter alerta, temos que ter atenção. Mas aquelas pessoas que vão mantendo esses níveis sempre mais altos, hoje isso está correlacionado com doenças cardiovasculares e com câncer. Então, veja como nós não precisamos de ajuda para se ferrar, a gente se ferra sozinho.
né? Então, a gente fica sempre naquele nível de adrenalina, de cortisol estressado, depois vai ter câncer, vai ter doença cardiovascular, vai bombardear suas artérias, e assim por diante. Então, veja que interessante, como o mecanismo de prece consegue dar uma ajustada nesse neuroeixo e fazer com que você tenha um basal de cortisol e adrenalina melhor. Então, o seu corpo vai agradecer você. E quando ele te agradece, você adoece menos. O seu hipotálamo vai funcionar melhor. E o hipotálamo está muito associado a essas funções chamadas neurovegetativas, associadas às funções emocionais, né? Quando você passa por uma emoção forte, você não tem alteração de frequência cardíaca, às vezes você não tem até contrações gastrointestinais. Isso não acontece, né? Quando você passa por uma emoção, às vezes você não fica ruborizado, e você pediu, eu quero ficar vermelho. Não, você não quer ficar vermelho. Nunca você quer ficar vermelho, mas você fica. Não tem jeito, né? Porque você ativa esse mecanismo, além de facilitar o quê? Balanço hídrico, secreções internas, metabolismo de açúcar, metabolismo de gordura, regulação térmica, mecanismo de sono. Então, veja quanta coisa boa pode acontecer com você se você tiver uma boa prática de prece ou uma prática meditativa. Você ajusta todo o seu metabolismo corporal. Então, você consegue, pelas duas vias, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, então as duas vias são ativadas, e elas vão fazendo essa cadeia, e o que é interessante é que quando essa via direita chega aqui nessa região do hipotálamo ventromedial, ele, por feedback positivo, ativa ainda mais o hipotálamo lateral esquerdo para a produção do quê? De serotonina e melatonina. Então, como se o lado direito potencializasse um pouquinho mais o seu lado esquerdo, para que você atinja ainda níveis melhores de relaxamento e de diminuição de atividade cortical. Então, isso é extremamente interessante. No processo neurofisiológico, quando você desenvolve uma prece, você consegue ajustar todo o seu padrão de neurotransmissores e neurometabólico. E, com isso, o seu corpo só vai bater palma para você. Ao mesmo tempo que você está ajustando o sistema parasimpático, como eu falei, aumentando a sua capacidade aí de relaxamento. Então, nós turbinamos demais o nosso cérebro, né? Nós temos inúmeras preocupações no dia com trabalho, emprego, família, dinheiro, parte financeira e assim por diante. Então, nós estamos entrando no que eu falo, num inconsciente coletivo. Não estamos nos trazendo para o verdadeiro consciente. E eu acredito que a turbinação do cérebro, para que você comece a se tornar mais consciente, está associada à prece. Então, temos que começar a turbinar um pouco mais o nosso cérebro através da prece mesmo. Ela é importante para a nossa fisiologia. E nós temos que entender que hoje os mecanismos neurológicos, através dos nossos pensamentos, da nossa consciência, eles vão ativar uma série de estruturas da nossa capacidade de ajuste genético, né? A forma como nós estamos pensando e agindo, hoje a ciência mostra que começa já a interferir no nosso mecanismo genético. A epigenética está mostrando isso hoje, né? Como nós conseguimos mudar nas cadeias metilas e nas cadeias das histonas que fazem aí o mecanismo de ajuste da dupla hélice do DNA, e como isso acaba alterando a expressão gênica sem alterar a sequência gênica. Então, nós somos capazes disso através do nosso mecanismo de pensamento. Mas como isso pode estar acontecendo? Vamos pensar um pouco mais na nossa parte bioquímica, nossas bases nitrogenadas. As nossas bases nitrogenadas nada mais são do que grupos moleculares, né, que vão se unindo para formar proteínas necessárias ao funcionamento da nossa célula. Então, as nossas células precisam de um grupo de substâncias, proteínas, enzimas, assim por diante, que esse código genético produz e vai fazendo com que o nosso funcionamento orgânico seja mais adequado. E isso se baseia numa sequência gênica a partir das nossas bases nitrogenadas que vão se ajustando para a produção de substâncias. Bom,
Se nós formos olhar estrutura molecular, nós vamos ver que a estrutura molecular é formada por átomos que se unem. Tem átomo de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio, então de carbono. Então, são grupos atômicos que vão estar se unindo para formar grupos moleculares, que se unem para formar estruturas ainda mais complexas, necessárias ao nosso funcionamento celular e orgânico. Então, isso quer dizer que, basicamente, o nosso corpo é um amontoado de átomos, que tem que estar dentro de um mecanismo adequado vibracional, porque a ciência mostrou que a estrutura atômica ela está em constante mecanismo vibracional. Isso pode ser visto nesse trabalho aqui, ó. Vamos ver se ele reproduz. Então, se vocês forem olhar ali, esse trabalho, isso aqui é gráfico, mas daqui a pouco não tem mais gráfico. Tá? Ó, isso aqui é real, átomo vibrando. Tá? Então, veja como os nossos átomos estão em constante mecanismo vibracional. Ó. Não para. 1 minuto, isso é vibração atômica. Olha os elétrons vibrando dentro de um átomo. Esse é o nosso corpo físico. É um amontoado de átomos, elétrons e mecanismo vibracional. Então, nós não estamos parados. Apesar de você não estar visualizando isso, o seu corpo está em constante mecanismo vibracional. Né? Eu nem sei falar esse número aqui. Ó. Se alguém sabe, pode falar. Eu já tentei, não consegui. Tá? Tem 28 zeros aqui, um 7 na frente, que é a estimativa da quantidade de átomos que nós temos no nosso corpo. Esse é o nosso corpo. Um conjunto de átomos. Não, tem mais de 4 trilhão, porque tem 9 sequências de zero, então o negócio vai longe aqui. Tá? Então nem adianta ficar olhando, que eu já tentei, não deu certo. Tá? Aí vem um indivíduo chamado Masaru Emoto, que faz a pesquisa das águas. Agora, ele, assim, a nível científico, temos que colocar aqui, ele foi extremamente criticado, por quê? Para você fazer experimentos científicos sérios, você tem que repetir a metodologia para conseguir o mesmo resultado, e ninguém conseguiu até hoje esse resultado. Então, ele é criticado do ponto de vista científico na sua metodologia de ter feito cristais de água, onde ele pega uma água de uma região ali de um rio, faz a cristalização, e depois ele faz isso com preces e meditação, e o cristal de água muda a sua forma. Tá? Isso não foi repetido pela mesma metodologia, por isso que ele é criticado. Mas, né, sabe, vai que... Né? Não tem aquele vai que? Então, vai que esse negócio é real, onde você consegue mudar o cristal de água através de uma prece, ou de uma palavra de amor, ou de uma meditação. Tal. Vai que. E se o vai que é importante, nós temos que lembrar que mais de 75% do nosso corpo é água. Então, como é que vocês querem que a aguinha de vocês fique? É isso que nós temos que começar a pensar. Né? Eu quero a minha aguinha sujinha, eu quero a minha aguinha limpinha. Então, é a forma como nós temos que mudar o nosso padrão hoje, e a prece é um mecanismo que pode facilitar esse mecanismo, deixar a nossa água um pouco mais limpinha. Aí chegam estudos da área espiritual, que aí complica mais ainda. Né? Onde, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que nós temos centros de força, centro vital coronário, centro vital cerebral, e que estão relacionados um com a glândula pineal e o outro com o mecanismo do neuroeixo hipotalâmico hipofisário. Bom, então, quer dizer, nós temos aí uma área nossa, onde nós temos um mecanismo energético, como o Dr. Décio acabou de colocar, e esse mecanismo energético que faz uma conexão com a parte espiritual é capaz de interferir com a nossa, com o nosso funcionamento metabólico cerebral. E com 2 áreas extremamente importantes, glândula pineal e neuroeixo do hipotálamo e da hipófise. Bom, se foi visto nesse rastreamento que eu acabei de passar para vocês, pelos mecanismos da neurociência e da neuroimagem, onde você foi rastreando áreas cerebrais relacionadas à prece e meditação. E aí você pega que mecanismos energéticos associados à área espiritual agem sobre determinadas áreas do nosso cérebro, e você conhecendo um pouquinho melhor essas áreas, por exemplo, se for pegar o sistema neuroendócrino, através da nossa pequena glândulazinha aqui da hipófise, eu tenho um ajuste de toda a minha capacidade
hormonal corporal. É a partir daí que sai o ajuste da sua tireoide, paratireoide, suprarrenal, pâncreas, gônadas e assim por diante. Então, eu estou ativando uma área de um neuroeixo importante, a partir de um mecanismo de prece, por um mecanismo energético que nos foi colocado, fazendo com que todo o meu neuroeixo, do ponto de vista neuroendócrino, se estabilize. Então, esse é um dos mecanismos pelos quais nós podemos melhorar a nossa capacidade metabólica. O outro mecanismo colocado por eles foi a pineal. A partir do momento que você faz uma prece, você tem um aumento da luminosidade da glândula pineal, ela chama pineal porque ela parece uma pinha. Existem estudos hoje de ressonância mostrando que ali tem cristais e que esses cristais têm características diamagnéticas, ou seja, são tanto capazes de captar magnetismo como eliminar magnetismo. E aí você vai lá na produção da melatonina. A melatonina ela sempre foi considerada como aquele hormônio que ajusta o seu ciclo circadiano, sono-vigília. Através da desativação da formação reticular do tronco, ela entra por essa via, diminui o sistema ativador ascendente e o seu córtex ele relaxa quando você, então, está indo para já o final do seu dia, a produção aumenta e você vai, então, entrando em estados de relaxamento até você atingir o sono. Além disso, ela está muito relacionada ao nosso ciclo biológico da puberdade. Ela ativa aquele mecanismo pubertário tanto no homem quanto na mulher. Mas as pesquisas mostraram que ela faz muito mais coisas do que isso. A melatonina está envolvida numa série de coisas. Padrão imunológico, atividade metabólica, funcionamento dos vasos, ciclo sono-vigília, ação antidepressiva. Ou seja, nós temos aí uma gama de situações onde a melatonina, que também é uma molécula, né, formada por átomos, ela está atuando. E quando você entra em processos de prece ou meditação, você ativa essa glândula. Então, na verdade, você está fazendo uma ativação aqui, atômica molecular, que chama-se melatonina, que ajuda no ajuste de tudo isso daqui no nosso corpo. Né? Então, a partir daí nós começamos a entender como fica essa área espiritual, energética e material que o Dr. Décio acabou de nos explicar. Né? Então, nós temos esse processo chamado psiconeuroimunoendocrinológico. Sim, a ciência está estudando exatamente isso hoje. Como você, do ponto de vista espiritual, através da sua religiosidade, através da sua espiritualidade, aquilo que você busca, começa a ajustar todo esse mecanismo aqui. Então, acredito que rezar é importante, né? E quanto antes, melhor. Né? Quanto antes, melhor. Quem não começou, depois dessa aula, pode começar, que já viu que funciona. Né? Mas nada de precezinha coloquial, tá, gente? Dá uma conectada lá com o homem lá em cima que ajuda, tá bom? Então, o que esse indivíduo falou é interessante. Que alguém já leu Deepak Chopra? Deepak Chopra é extremamente interessante. Principalmente para alunos de medicina que nunca leram, vão ler Deepak Chopra. Vocês vão ver, é muito interessante. Ele trabalha muito com medicina energética, medicina ayurvédica e tal. Ele falou o seguinte, olha, nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Ou seja, há um intercâmbio entre o que você pensa e o seu funcionamento biológico. Né? E todo esse perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa encontra uma nova posição. Então, a hora que você muda de posição, do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista de procedimento, do ponto de vista de moral, do ponto de vista de ética, o seu perfil biológico muda junto, tanto para melhor quanto para pior, de acordo com o que você está fazendo. Né? Então, isso reforça a grande necessidade de usar nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. Né? E isso passou a ser reforçado hoje pela ciência. Quando você vai estudar telomerase, a pontinha do cromossomo, aqui, você sabe que pessoas que praticam meditação, elas têm uma preservação dessa ponta maior da telomerase que ajuda com que a célula se mantenha mais vigorosa, mais jovem. Porque conforme ela vai diminuindo, isso vai facilitando o envelhecimento da célula. A célula que envelhece, ela pode se replicar de forma inadequada e pode gerar câncer posteriormente. Então veja que interessante, né? Quer dizer, você quer ter um corpo mais jovem, mais saudável, não precisa ir no cirurgião plástico, basta fazer prece. Faça prece, vai ser mais econômico. Com certeza. Se tiver algum colega plástico aí, desculpe, mas prece está melhorando a telomerase ali, gente. Então, você envelhece menos. Né?
Além disso, outros trabalhos mostrando ação na interleucina 6, mostrando que idosos, né, com atividade religiosa, eles têm o quê? Menor mortalidade e menores níveis de interleucina 6. A interleucina 6 está associada ao quê? Elevação de estresse crônico, depressão, promove angiogênese com câncer de ovário, e também ela pode estar reduzida nos tratamentos de depressão. Então, através de mecanismos de prece e meditação, você até reduz a sua interleucina 6, melhora o seu funcionamento, diminui o seu envelhecimento e aumenta a sua longevidade. Né? Não é interessante uma coisa dessa, gente? Né? Quer dizer, está na mão, está ali, você não precisa ir no médico, não precisa de receituário, só basta rezar. Né? Que você vai ter uma melhora do seu funcionamento orgânico. Então, gente, a gente tem que aprender a se harmonizar, né? A fazer assim, saber tocar a harpinha adequada entre cérebro e coração, ajustar todo esse mecanismo. Então, na hora que a gente aprender a tocar a harpinha, nós vamos ver muito melhor, gente, né? E a prece, né? A prece é importante desde o comecinho, né? Abraham Lincoln falou o seguinte, né? Eu me lembro das preces da minha mãe e elas têm sempre me acompanhado. Elas se uniram a mim durante toda a minha vida. O que a gente vê hoje, gente? Na minha época, de garoto, assim como esse, eu tinha que rezar toda noite com a minha mãe, antes de dormir. Você não vê mais isso hoje. Muito difícil. Né? As famílias entraram num ciclo de inconsciência coletiva, de trabalho, onde dificilmente faz prece no lar ou a prece antes de dormir com a criança. As crianças estão crescendo hoje sem saber o que é prece. Né? E a importância da prece hoje está demonstrada pela ciência. Então nós temos que começar a resgatar valores antigos da prece no lar, da prece em conjunto, de ensinar a criança a fazer a sua prece, para que ela possa crescer com essa consciência e possa ser um ser humano mais saudável. Então a prece ela tem que ser precoce mesmo. Né? Então, gente, tem que orar. Tá? Mas também temos que vigiar. Né? E esse aqui começou cedo. Né? Ele já começou vigiando logo cedo. Né? Então, quanto antes a gente começar a orar e vigiar, melhor. Tá? Se alguém está atrasado aí, dá para começar hoje, né? Hipócrates também deixou uma frase muito interessante. Ele falou que a prece é realmente boa, mas enquanto pede a Deus, um homem deve ele mesmo dar a mão. Ou seja, não tem só ficar rezando, não, gente. Não tem que ficar enclausurado, tem que pôr mãos à obra. Tem que fazer, tem que acontecer, tem que ir à luta, tem que dar cara para bater. Né? Aí você vai crescer do ponto de vista moral, ético e espiritual. Né? E o que a gente viu hoje? Esse panorama. Se o meu amigo Jorge abrir uma portinha ali numa casa e falar assim, vou distribuir R$2.000 para quem fizer fila aqui, até eu vou lá, gente, estou precisando de R$2.000, até eu vou lá fazer fila. Então você vai ver isso aqui, ó, uma fila enorme. Se você olha, vou distribuir bênçãos espirituais, vou dar passes em você, e a fila diminui. Você fala, vamos fazer prece, aí esquece. Aí ninguém vai mesmo, né? Então, isso que a gente vê hoje, né? O pessoal muito voltado à materialidade, pouco à espiritualidade, e aí entra nessa inconsciência e acaba adoecendo, e o povo vai reclamar que ficou doente. Né? Prece intercessória também funciona, tem trabalhos mostrando que prece intercessória funciona, né? Com diminuição de internação, melhora de parâmetros clínicos, diminuição de situações de febre em doenças infecto-contagiosas, melhora no processo de internação de doenças coronarianas. É um trabalho que foi feito duplo cego, randomizado, onde os pacientes não sabiam que estavam recebendo prece, o médico não sabia que estava recebendo prece, e esses pacientes mostraram uma melhora clínica ao receber preces do mundo inteiro, porque eles entram num sistema de computação onde o nome deles é distribuído para grupos de prece no mundo inteiro, independente da religião. Vai para islâmico, vai para católico, vai para judeu, vai para espírita, e as pessoas começam a fazer preces por essa pessoa que está internada, e isso mostra que essa pessoa tem uma melhora clínica posteriormente. Né? Então, mostrando que prece intercessória também funciona. Né? E isso assusta um pouquinho, por quê? A ciência hoje está voltando a estudar telepatia e telecinesia, movimento de objetos a partir do seu pensamento, e telepatia, transmissão de pensamento. Um trabalho interessante que foi feito com monges em meditação, entrelaçamento dessa meditação e avaliação de onda cerebral.
Então fizeram um registro de eletroencefalografia nos monges meditando, e depois fizeram um pareamento de ondas e viram que elas se sincronizam muito mais do que as pessoas. Então, se eu pegar e sentar aqui, vamos fazer uma prece ou uma meditação com eletroencefalografia, dificilmente eu vou ter um pareamento de onda cerebral com uma outra pessoa. Cada um tem o seu padrão de onda cerebral. E eles fizeram isso e mostraram que havia um pareamento. Aí separaram os monges, um para cada canto, com o registro eletroencefalográfico, e puseram só num dos monges luz estroboscópica. A luz estroboscópica é aquela que fica piscando branco. Isso, mesmo quando você está com o olho fechado, faz estímulo do seu córtex. E viram que naquele momento que dava a luz estroboscópica num determinado monge em meditação e mudava o seu padrão de onda cerebral, o outro, na outra sala que não tinha luz estroboscópica, mudava junto. Ué, que relação é essa? Aí vem o pessoal que está estudando partículas e mostra que quando você faz entrelaçamento entre elétrons e dispara um elétron para cada lado, quando você ativa um, o outro responde. Então, que energia é essa que nos conecta? Né? Aí você começa a entender que prece então funciona mesmo, porque a ciência está mostrando que existe uma inter-relação através de pensamentos e energias. E nós somos, como eu acabei de mostrar para você, estruturas em vibração quanto corpo físico. Né? Então, prece é bom. Né? E prece coletiva ainda é melhor ainda. Então, se você fizer prece coletiva, funciona mais, energiza. Né? Aquele negócio se você pegar um palitinho, ele quebra fácil. Se você pegar um monte de palitinho, é mais difícil dele quebrar. Né? O Chico também ajudou um pouquinho, né? Ele falou assim, que no mínimo a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Porque ela vai trazer esse reequilíbrio orgânico que todos nós estamos precisando. Nós estamos precisando de um reequilíbrio orgânico, de uma paz, né? E a prece ela permite isso para você, pelo menos se você for um praticante ali diário. Você vai ver que com o tempo da prática, seja da prece, seja da meditação, o seu organismo vai respondendo de uma forma mais favorável. Você vai ficando mais tranquilo, você vai diminuindo o seu nível de estresse, né? Você vai deixando de chutar o pau da barraquinha, você vai aprendendo a contar até 10 numa situação. Isso acontece, e aí o seu corpo responde de forma satisfatória. Até Darwin deu uma contribuição com essa frase aqui, né? Ele falou assim, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, se a classe médica ou se os profissionais da área da saúde não aprenderem a se ajustar às mudanças, não vão sobreviver. E as mudanças estão batendo a nossa porta. Não adianta não abri-la, porque não abri-la vai ser a sua derrocada. Então, está na hora de nos adaptarmos às mudanças que estão acontecendo, que estão nos mostrando. É hora de você ir lá, pesquisar, entrar nos meios de pesquisa, ver o que está acontecendo, começar a trazer para a sua vida pessoal, primeiramente, e para depois empregar no outro, porque naquela frase que o Décio colocou aqui, do Evangelho, né, amar ao próximo, ainda tudo bem. Amar ao próximo. Mas a minha grande preocupação e dificuldade é a segunda parte, porque Jesus ele era meio cruel nas frases dele, né? Que ele vai, não peques mais. Uma frase complicada. Ele pôs como a ti mesmo. Quando ele pôs como a ti mesmo, dançamos, né? Quer dizer, como é que você vai amar o seu próximo se você faz o que você faz com você? Então, enquanto você não se mudar, você não vai conseguir amar o seu próximo. Não tem jeito. Né? Como você vai amar uma pessoa se você está em sofrimento? Se você tem mágoa, se você tem ira, se você tem rancor, se você está estressado, você não vai amar, não tem jeito. Por isso que é como a ti mesmo. Né? Então, ele colocou uma frase muito interessante. Então, se nós não começarmos a gerar as mudanças e entendermos e aceitarmos o que está acontecendo, nós não vamos a lugar algum. Né? Então, Darwin ele foi muito feliz nessa frase dele. Obrigado, espero que tenha sido uma palestra que possam ajudá-los aí de alguma forma, que possam entender que o mecanismo de prece realmente traz um benefício do ponto de vista neurohormonal e de todo o seu organismo físico, e que possamos, a partir daí, começarmos a praticar um pouquinho mais de prece no nosso dia. Obrigado a todos, tenham um bom dia.